Bom dia, pessoal, tudo bem? 2 de junho, vamos começar uma nova aula aqui e hoje a gente vai ter uma coisinha um pouquinho diferente, porque acabou a apostila Currículo em Ação, então a gente volta para o livro, tá bom? Para quem não se lembra, o livro é aquele que a gente estava usando no comecinho e se alguém não tiver, então essa é a capa do livro, se alguém não tiver esse livro, eu pode me pedir no WhatsApp que eu mando as fotos das atividades, tá bom? Mando o texto e as atividades também. Então, nós vamos para... Eu salvei aqui para a gente poder utilizar melhor, visualizar melhor, né, o texto. Então, deixa eu só ampliar aqui. Tela inteira. Pronto, tela inteira fica mais fácil aqui. Então, nós vamos tratar de independência da América Espanhola. Aqui, logo no início, nós vamos ter um símbolo que é do Memorial da América Latina, que fica em São Paulo, lá no terminal Barra Funda. Quem vai para São Paulo de ônibus, pega o Cometão, chega no terminal Barra Funda, logo depois do terminal intermodal Barra Funda, você vai ter o Memorial da América Latina, obra ali do Oscar Niemeyer. E aí ele mostra a mão espalmada, né, que é a mão aberta, e o símbolo da América Latina. E aí tem uma coisa interessante, que ela tem vermelho. Pode sugerir várias coisas, mas uma dessas coisas pode sugerir é algo que é muito ligado ao nosso continente. Lembrando, a América Latina é a parte maior do continente, que vai a parte América do Sul, América Central e o México, lá na América do Norte. América Latina, de latinos, então aqueles que são de colonização espanhola e portuguesa, principalmente. Tem também franceses ali na parada, mas é pequenininho. Mas os espanhóis e os portugueses foram que tiveram maior participação. Lá na parte chamada América anglo-saxônica, foram os Estados Unidos e o Canadá, os ingleses tomaram a maior parte e franceses também. Então, tanto que o idioma predominante nos Estados Unidos e no Canadá é o inglês. O Canadá também tem algumas regiões que falam francês, mas do México para baixo é o idioma latino entre os portugueses e os espanhóis. Brasil sendo o único idioma português aqui. Então, essa palma de mão aberta aí com esse vermelho pode representar várias coisas, mas o principal é o sangue escorrido aí do período da colonização e da exploração do nosso continente, né? Então, aí você vai ter a... Opa, deixa eu facilitar aqui. Alguns processos de independência. Então, um dos primeiros lugares a ter revoltas contra os espanhóis foi o Haiti. O Haiti, para quem não conhece, é um país muito pequeno que fica na América Central, ao lado de Porto Rico, próximo de Cuba, Jamaica, ali no Caribe. Só que, ao contrário de algumas ilhas caribenhas, que são conhecidas pelo calor, pelas praias bonitas, tal, o Haiti tem um problema sério da pobreza, pobreza extrema. É o país mais pobre do nosso continente, olha que não falta pobreza por aqui, e é um país muito sofrido, porque passa por problemas naturais, como furacões, terremotos. Terremotos atingiram o Haiti já várias vezes, um dos mais fortes praticamente destruiu quase o país todo, que é um país pequeno. E eles tiveram várias revoltas, eles foram o primeiro país a buscar a independência e criar uma república de negros. Só que essa independência, o fim da escravidão, a busca por autonomia, vai custar muito caro para eles, porque nós vamos ter um processo muito sofrido, porque os colonizadores, seja quem fosse os colonizadores, se fossem os ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, holandeses, quem viesse para qualquer ilha, para qualquer continente, ir lá, fincasse sua bandeira tentando colonizar aquela região e tirar as riquezas, o colonizado, povos nativos, fossem índios ou civilizações pré-colombianas que existiam lá, se eles resistissem, eles seriam mortos. Então, eles se transformavam em escravos. Então, no Brasil aconteceu
a chacina, né? O verdadeiro extermínio contra os nativos aqui, as várias tribos indígenas, e no resto do continente também foi assim. Então, a independência do Haiti foi algo muito sofrido. Para não ficar muito longo, não dá para falar de cada região. Vocês vão ler, vão dar uma observada aí em quem são os líderes, quem são os libertadores, quem são os chamados heróis aí da pátria, e que, para entender isso, a gente vai perceber que o sangue escorrido de várias pessoas foi muito. Claro que se essa história for contada lá pelos europeus, pelos colonizadores, eles vão tentar romantizar isso, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Houve uma ligação entre os colonizadores e os índios, não sei o quê, mas não era bem assim, né? Claro que muitas vezes pode acontecer de um encontro ser pacífico, mas geralmente era muito violento. Então, aqui nós temos o Haiti, depois as revoltas na região onde vai ser o Peru, e aí tem um líder que vai ficar famoso, Tupac Amaru, e esse Tupac Amaru ele vai, inclusive, se transformar num movimento de independência do Peru, de revolta, e hoje, há pouco tempo ainda, tivemos aí um grupo que era considerado grupo terrorista, Tupac Amaru, porque eles se revoltavam contra o governo, praticavam atos contra o governo, aí qualquer ato contra o Estado pode ser classificado de terrorismo. E aí foram chamados de terroristas, tal. Muita gente foi presa, muita gente foi morta, e depende do ponto de vista de quem está narrando. No Brasil, quem está certo e quem está errado? Se você olhar o governo, se você olhar a oposição, se você olhar a imprensa, se você olhar o empresário, o favelado, as pessoas ricas, as pessoas pobres, os brancos, os negros, os brasileiros e os estrangeiros, quem está certo, quem está errado? Tudo depende do ponto de vista. Tem uma frase, né, que se diz assim: todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Muda-se o ponto, muda-se a vista. Então, cada um vê de um jeito, né? Então, aí você vai ter a revolta do Paquiamaro na região do Peru, a América Espanhola com as suas várias etnias, aí eles vão explicando aqui, né, quem eram cada um. Ó, crioulos e chapetones. Crioulos, descendentes de espanhóis. Chapetones, colonos nascidos na Espanha. Então, os crioulos nasciam na América. Os chapetones vinham da Europa para cá, da Espanha. Então, cada um, veja, quando está em vermelho, você vai ter explicação, ou embaixo ou ao lado da folha, mas sempre tem quando estiver em vermelho, tá bom? Então, aqui você vai ter o Império Espanhol em crise, lembrando que muitas crises começam lá na Europa, e para suportar as dificuldades, por exemplo, a invasão de um governo inimigo, por exemplo, o Portugal foi invadido pelos franceses, Napoleão Bonaparte, e aí o governo português ele se muda para o Brasil, né? Dom João VI, rei de Portugal, muda para o Brasil. Aí nós vamos ter o Brasil transformado numa metrópole, e não mais uma colônia. Então havia muitos interesses aí. E quando essas crises explodiam, teve um caso interessante de Portugal que foi o seguinte: teve um terremoto lá em Lisboa, no século XIX. E aí esse terremoto provocou uma tragédia muito grande lá, muitos prejuízos. O governo não tinha dinheiro, o que eles fizeram? Eles aumentaram os impostos no Brasil. Então, o Brasil estava se formando como uma nação ainda, mas ele tinha que pagar as dívidas da crise que acontecia lá em Portugal. A Espanha também, eles passaram por muitas crises, eles tinham uma marinha muito forte, mas eles também se envolviam em muitas disputas territoriais, tanto dentro quanto fora da Europa. E aí isso acaba causando prejuízos muito grandes e enfraquecem a posição de cada país. Então, tem que dar uma lida aí. E aí tem a palavra monopólio ali, tá? Monopólio é quando alguém detém toda a venda de um produto. Então, vamos supor que eu tenho o monopólio das frutas. Você não vai comprar fruta em outro lugar, só eu vou poder vender. Tá? Então, quando tem um monopólio, é que é alguém que domina algum campo de atuação econômica. Aqui, guerras de independência na América, os vários conflitos, tá? Então, esses conflitos, eles vão juntar
pessoas que desejam lutar contra um inimigo comum. E aí nasce a ideia dos libertadores. Então, a questão da Libertadores da América, né? Então, a Taça Libertadores, ela é em homenagem a esses libertadores, Simão Bolívar, San Martín, e alguns outros que se tornaram importantes. Aqui já está falando, inclusive, do San Martín, José de San Martín, José, né, porque em espanhol, o Simão Bolívar, que é um dos mais importantes nomes da América contra o domínio europeu. Tanto que o Simão Bolívar vai dar origem ao seu nome, né, vai dar origem a um país, a Bolívia, tá bom? Pena que a Bolívia até hoje é um país muito pobre. Então você aqui já tem uma atividade para fazer. Não precisa copiar as perguntas, mas você marca a página e coloca para refletir, tá bom? Ali na atividade. E aí, mais um textinho continuando e falando a localização. Aqui a independência do México, que também foi muito sofrida, e o México ainda sofre depois as invasões norte-americanas, que os Estados Unidos vão tomar boa parte do território mexicano. Tá? Aí tem uma discussão interessante, porque será que se não tivesse ocorrido isso, o México seria um país melhor, mais rico, mais poderoso, ou será que seriam estados pobres do México e os Estados Unidos seriam ricos do mesmo jeito? Só para ter uma ideia, a Califórnia pertencia ao México. Será que a Califórnia hoje seria tão rica, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, se fosse ao México? Eu acho que não, mas é difícil saber aquilo que não aconteceu, né? A exclusão e a marginalização, então, depois dos processos de independência, os nativos, aqueles povos que já viviam aqui, e os negros trazidos como escravos, vão sofrendo um processo de marginalização, aquele que fica à margem da sociedade. Vão surgir as grandes periferias, periférico, está fora do centro, vão surgir as favelas, vai explodir a pobreza, as crianças famintas, sem escola, a violência. Então, tudo isso um processo de empobrecimento que os países que eram colonizadores, eles ainda cobram indenização. Portugal recebeu dinheiro do Brasil para aceitar a nossa independência, vários outros países também. Eu digo, o território foi explorado demais. Hoje não, né? Porque hoje nós não podemos dizer se Portugal tem que indenizar, a Espanha tem que indenizar a Argentina. Não, é um período distante já e é difícil que isso seja reparado porque são épocas muito diferentes, tá? Então, aí tem um texto resumo para saber mais e as atividades. Então, as atividades vocês leiam com calma. Essas atividades aqui que tiver escrito assinale a alternativa incorreta, então você vai chegar no caderno e vai colocar lá. Vamos supor que a A é incorreta. Então, você vai colocar no caderno que ela está incorreta. Você vai copiar incorreta. E aí você vai explicar por que ela está incorreta, tá? Então, A1, A2, também A2 você vai marcar qual é incorreta, sendo que na A2 você só coloca a letra e a resposta, tá? A3 também é incorreta. E aqui você vai explicar o quadro dessa atividade 4. Então, o que ela mostra, o que permite concluir. Você veja o seguinte, tem aqui a população de São Domingo, quer dizer, de lá do Haiti, quem era, de que raça, né, de que etnia, desculpa, negro, mestiço, branco, percentual da população, tá? Tem 570 mil habitantes. Quantos por cento era negro, quantos por cento era branco? Então, você vê aqui, já dá para ter claríssimo, né? O que ela mostra? Que a maior parte da população era negra. O que a leitura da tabela permite concluir? Os negros eram a maioria e, mesmo assim, eles não tinham domínio sobre o governo. Aí faz um parágrafo, você só copia, você inventa uma frase que é relacionada a essa tabela, tá bom? Aqui também a alternativa incorreta. Aqui não precisa fazer em grupo, se faz individualmente. Leia o texto e responda as questões, tá bom? Acaba aqui, a página 119. Tudo bem? Então, façam essa atividade. Se tiverem dificuldade, vocês me chamem, me mandem recado, perguntem no WhatsApp. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, cuidem-se, fiquem em casa. Tchau.